Dia 8. Ligando o motor a toda velocidade. Não pergunte do que o mundo precisa. Pergunte o que faz se sentir-se vivo e corra atrás disso. Porque o mundo precisa de pessoas que tenham vida. Howard Thurman. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. George Eliot. Você já se sentiu impotente na vida? Ouço de muitas pessoas que a principal razão por não tentarem mudar é o fato de se sentirem impotentes para alterar a combinação de forças das circunstâncias presentes na vida delas. Talvez você tenha um hábito e se sinta incapaz de rompê-lo. Quem sabe você tem um problema de relacionamento, já tentou de tudo para resolvê-lo, mas mesmo assim continua rompido. Pode ser uma questão profissional que está minando sua energia e criatividade e você não consegue enxergar a solução. Pode ser que sua agenda esteja sobrecarregada, sua caixa de entrada de e-mails esteja transbordando e você se sinta completamente exaurido e estressado. Suas baterias emocionais estão descarregadas e sua energia mental se evaporou. Você não é o único. Há momentos em que todo mundo se sente impotente. Há pouco tempo, eu e minha família fomos a uma pista de motocross e ficamos admirados com todas as lombadas, curvas e zigue-zagues que vimos. Quando chegou nossa vez de entrar no circuito, recebemos instruções sobre o controle das motos. Com um grande motor de 250 cilindradas, elas têm muita potência. Então me ocorreu uma ideia. E se eu simplesmente empurrasse a motocicleta por todo o circuito? Suponha que eu nunca ligasse o motor, que nunca usasse sua potência, mas simplesmente empurrasse a motocicleta para todas as ladeiras e curvas fechadas. Isso seria loucura, não é? Contudo, é dessa maneira que muitas pessoas enfrentam a vida. Ocorre uma transformação fundamental quando percebemos que temos todo o poder de Deus à nossa disposição. Seu ilimitado estoque de força dá o vigor de que precisamos para colocar a vida em movimento. Temos os cavalos de força de Deus para nos ajudar, restabelecer nosso casamento, restaurar nossas finanças, salvar nossa família, intervir em nosso local de trabalho e resgatar nossa vida. Seu poder está à disposição para nos ajudar a ter vida para a qual Ele nos criou. Mas, na maior parte do tempo, vivemos apenas com nossa força, tentamos subir as ladeiras e atacar os problemas sem a força necessária para terminar a corrida. As pessoas que estão numa fase final da vida são forçadas a reconhecer sua impotência e limitações. Quanto mais fracas ficam, mais precisam depender dos outros para cuidar delas. Em certo momento, percebem que grande parte da vida está fora de seu controle. Por fim, são forçadas a se voltar para Deus. A ironia é que quando finalmente param de lutar e confiam na força do Senhor, descobrem o verdadeiro poder para viver ao máximo o restante de seus dias. O mesmo poder ilimitado está à sua disposição a todo instante. Você se sente como se estivesse empurrando uma motocicleta por uma trilha acidentada? Com um motor poderoso, tudo o que você tem de fazer é ligá-lo e usar o poder de Deus para a sua vida
Paulo diz em Efésios 1:19 e 20: Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou Cristo dentre os mortos. Deus lhe dará o poder de que você precisa para o estilo de vida de um mês para viver. Acidentes violentos. A vida é muito semelhante ao motocross. Mudanças de trajeto e curvas fechadas, rotas esburacadas e sulcos profundos. Aparece um trecho de terreno plano, mas, cuidado, logo surge outra curva. No motocross, as lombadas e ondulações são chamadas de whoops, mas qual é o tamanho delas? Trata-se de irregularidades da pista que causam batidas e arranhões esperados como parte da diversão. Também existem as colisões. Quando um piloto de motocross entra numa curva, inclina-se demais e derrapa. É um low side crash. Mas quando ele entra numa curva e gira no sentido horizontal, lançado para o lado de fora da curva, é um high side crash. Esse tipo de acidente, em geral, é muito mais violento por causa da ação da força G e pode acabar com a carreira ou a vida do piloto. Todos nós derrapamos algumas vezes na pista da vida. A questão não é se vamos bater, mas quando vamos bater. É simplesmente parte da vida. O bem-sucedido já fracassou muitas vezes. Enquanto trabalhava na invenção da lâmpada elétrica, Thomas Alva Edison declarou: Eu não fracassei, simplesmente descobri 10.000 maneiras de não fazer funcionar. Precisamos da mesma persistência para continuar caminhando. O maior poder de que precisamos na vida é o do recomeçar. Então, como você recomeça depois de um acidente? Como você volta à posição de largada e começa de novo na vida depois de ter falhado? Meu exemplo favorito de recuperação de um high side crash é Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Na área de acidentes, ele é o campeão. Contudo, Deus lhe deu o poder para recomeçar. Pedro tornou-se um grande campeão de Cristo, um dos maiores de todos os tempos e também um dos fundamentos da Igreja. Se fizermos uma reconstituição do acidente de Pedro, 3 lições surgirão, as quais são tão relevantes para nós quanto foram para ele. Quando as forças da vida nos atingem com vigor e então batemos e caímos, é bom saber que nosso Deus é o Deus das segundas chances e que Ele nos quer dar o poder para começarmos outra vez. Não é apenas o poder para o recomeço, mas também para voltar à trilha e andar mais rápido que antes. Vale a pena refletir. Quando foi a última vez que você se envolveu num acidente sério? Como você lidou com ele? De que maneira esse impacto continuou influenciando sua vida? Como afetou seu relacionamento com aqueles a quem ama? E seu relacionamento com Deus? Lições da perda. Se você precisa de poder para recomeçar, então deve aprender com as perdas. A chave para aprender essa lição, tomar posse dela e ativá-la, é admitir humildemente as falhas. Pedro foi um dos primeiros membros da equipe de corrida de Cristo. De fato,
Jesus mudou seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Jesus disse: "Você vai ser o capitão da equipe, minha âncora, minha base. Vou construir toda a equipe em volta de você. Você é a rocha. Você é o campeão, Pedro." Mateus 16, versos 17 e 18. Do mesmo modo que nós muitas vezes fazemos, Pedro exagerou na confiança. Na noite em que Jesus reuniu a equipe no cenáculo, no dia anterior à grande corrida, ele os advertiu: "Essa vai ser a corrida mais difícil de sua vida. As condições do circuito serão as piores que já viram. Isso será diferente de tudo. Os saltos serão maiores, as curvas mais fechadas, e antes de tudo acabar, todos vocês vão derrapar." Mas Pedro disse: "Eu não. O Senhor não se lembra? Eu sou a rocha, sou o campeão. Não vou me acidentar. O Senhor pode contar comigo. Estarei com o Senhor até a bandeirada final. Não me importo com a altura dos saltos, não dou a mínima para as curvas fechadas. Não quero saber da condição do circuito. O Senhor pode contar comigo. Estarei ali, ao seu lado, até o fim." Mateus 26, versos 31 a 33. Mas, então, o que aconteceu? Logo que foi dada a largada, Pedro derrapou, e foi um acidente do tipo high side crash, ou seja, a queda foi muito feia. Ele não apenas falhou com seu amigo, Pedro até mesmo negou que o conhecesse. Ficou com medo, perdeu o controle e negou Jesus 3 vezes. E tudo piorou ainda mais. Havia um espectador especial na arquibancada. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, versos 61 e 62. Jesus não precisou dizer uma palavra sequer a Pedro. O Senhor simplesmente olhou para ele, e Pedro se lembrou de como se havia gabado de sua lealdade poucas horas antes. Jesus olhou diretamente para o coração dele e viu o arrependimento, a culpa, a vergonha. Não condenou seu amigo, nem lhe disse aos berros algo como: "Eu não disse?" Ele olhou para Pedro com compaixão e não falou uma palavra sequer. Assim como Pedro, algumas pessoas estão no meio do local do acidente. Talvez seja um acidente no casamento, com os filhos e até mesmo com os pais, um acidente nos negócios ou na área emocional. Jesus não precisa dizer uma palavra sequer. Ele simplesmente olha com misericórdia direto para o coração. Ele vê a culpa, o arrependimento e a vergonha. Mas ele de fato diz algo. Ele diz que por causa do poder do amor que tem por você, o fracasso nunca é final. Por causa do poder da cruz, o sacrifício final que gera poder sobre a morte, as fraquezas, os fracassos e todo o egoísmo nunca consegue manter-nos embaixo. O fracasso nunca é fatal. Temos o Deus da segunda chance. Ele deseja dar-nos o poder de começar de novo. Preciso admitir meus pecados para ser perdoado. Preciso admitir os fracassos
para aprender com eles. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28, verso 13. Quando admitimos nossos erros, recebemos outra chance. Quando assumimos a responsabilidade por nossos fracassos sem culpar outras pessoas, Deus perdoa e nos dá o poder de começar de novo. E mais, você também deve livrar-se da culpa, deixar que ela se vá. Depois que um piloto derrapa, é importante que ele volte para a motocicleta o mais rápido possível, para que supere seus medos. É a versão motocross de subir no cavalo de novo. Talvez você ache que está longe demais da trilha de Deus para a sua vida neste momento, não sendo mais possível voltar. Você cometeu muitos erros, fez várias escolhas egoístas e desapontou muitas pessoas. Sua impressão é que a corrida acabou num acidente horroroso. Tenho boas notícias para você. Prepare-se para uma corrida maravilhosa. Deus diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está adiante de vocês para a Galileia. Marcos 16, verso 7. O que o anjo disse foi o seguinte: ele está vivo, ele não está aqui. Vocês precisam dizer aos discípulos que ele está vivo. E olhem, não esqueçam de Pedro. Lembre-se de que Pedro ainda faz parte do grupo. Ele ainda é um dos discípulos. Não se esqueçam dele. Jesus sabia que Pedro estava totalmente arrebentado e achava que Deus jamais o usaria outra vez. Ele acreditava que havia estragado tudo e que a corrida tinha terminado para ele. Cristo queria que ele soubesse: Pedro, eu ainda tenho uma corrida para você. Sei como está se sentindo, mas você ainda está incluído. Ainda tem um plano para a sua vida. Vou lhe dar o poder de começar de novo, de voltar e ser um grande campeão para mim. Deus lhe diz a mesma coisa hoje. Não me esqueci de você. Tenho uma grande corrida para você. Levante-se e vamos em frente. Vale a pena refletir. Qual foi a lição mais difícil que você aprendeu com algum acidente da vida? De que maneira o aprendizado dessa lição fortaleceu seu caráter e sua fé? O poder da negação. Depois de aprender com suas perdas e livrar-se da culpa, o passo seguinte de Pedro foi render-se à força de Deus. É como se Pedro tivesse percebido que estava usando combustível errado, algo que agravou o problema de seu motor e gerou aquele acidente terrível. Assim como Pedro, para recomeçar, precisamos render-nos ao poder de Deus, mas render-se significa abrir mão, entregar-nos à maneira dele fazer as coisas. Jesus explicou isso da seguinte maneira: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Jesus diz que devemos negar nós mesmos para encontrar satisfação. Preciso optar por abandonar meu jeito e seguir o plano e o propósito de Deus para a minha vida, se quiser mesmo ficar satisfeito e ter a vida abundante que Ele prometeu. Isso é exatamente o oposto do que ouvimos todos os dias no mundo ao nosso redor. Precisamos trocar de mantra, de satisfazer a mim mesmo
para negar a mim mesmo. Pedro negou a Cristo e se acidentou. Mas, quando aprendeu a negar a si mesmo, tornou-se um campeão. Você entende a relação? A cada dia chego a um ponto no qual percebo que não consigo prosseguir. Vejo-me querendo educar meus filhos, mas sinto-me cansado, sinto-me egoísta. Quero ser um cônjuge melhor, mas não tenho o amor necessário. Quero fazer diferença no trabalho, mas não tenho nenhum vigor. Todos os dias chego a um ponto em que caio no chão e digo: Deus, não consigo fazer isso. Desisto. E Deus diz: finalmente, tenho esperado muito por isso. Agora posso envolver-me e dar-lhe meu poder e minha força. Quando nos entregamos a Deus como a fonte de todo poder na vida, assistimos aos resultados que jamais podemos alcançar sozinhos. Não importa o quanto nos esforcemos, vamos fracassar sempre em nossas tentativas de mudar, se fizermos tudo por nossa conta, sozinhos. Deus tem muito mais recurso à nossa disposição, combustível ilimitado, num circuito incrível que nem podemos imaginar. É o plano que Deus tem para você, a corrida que Ele traçou para você. Você foi planejado para seguir por esse caminho a toda velocidade. Para a vida toda. 1. Faça uma lista de tudo que o impede de confiar plenamente a vida a Deus. Decepção e mágoas do passado, perdas, dúvidas e assim por diante. Depois, pense no que é preciso acontecer para que você confie que Deus, de algum modo, pode usar essas coisas para cumprir o propósito que Ele tem para você. Passe alguns minutos em oração, pedindo ajuda para liberar cada item. 2. Qual é o seu maior temor quando se fala em confiar a vida completamente a Deus? Em que se baseia esse medo? Escreva como você enfrentaria esse medo se tivesse apenas um mês para viver. 3. Quando fracassamos e tentamos voltar para a trilha, ajuda bastante conversarmos com uma pessoa em quem confiamos. Marque um café com um amigo e compartilhe seu momento no circuito da fé.